gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Tá baixo? Tô ouvindo bem. Tá de boa. Tá de boa. Vamos lá. Aula passada a gente fez um esqueminha, né? Para entender como chama? As relações sociais, foi isso? Apareceu aí a telinha? Apareceu. Aí eu acho que a gente começou a falar disso aqui, eu não falei de economia aqui. Economia é uma atividade de extração, produção e distribuição das riquezas mediadas pelo trabalho? Não? Setores da economia, não cheguei a falar nada disso? Acho que não, acho que você parou um pouco antes mesmo. Acho que você parou aí. Tá, então vamos começar. Gente, vocês tomam café, cerveja, alguma coisa assim, de vez em quando? Sim. Sim, né? Nós estamos vivendo Cerveja nesse não. Porque normalmente vocês se sentem cansados. Eu tô aqui tomando café essa hora, ó. Vocês se sentem E você vai cansados. dormir? Como é que você Oi? vai dormir? Hã? Para dormir depois. Para dormir. Pra eu dormir depois? Não, hoje eu tenho ainda ali uma sacolinha de prova ali pra eu lançar. Amanhã é o último dia de aula da escola. Tá quase graças a Deus, então. Aí eu vou entrar de férias. Aí. Da escola já dá uma aliviada. Aí, Mas é só semana então, que vem. aí vai ter mais uma aula nossa só, né? E sossega a sua só semana que vem? A regra da minha escola é só semana que vem. Eles vão começar a fechar a nota segunda só. Ah, então. Da minha esposa também. A escola minha lá, eu não perguntei, não. Eu achei ótimo. Falou que essa semana. Aí eu vou ter 3 semanas agora. Ah, já tá bom. Vai dar para dar uma descansada. Mas então, voltando ao cafezinho, o cafezinho, a cerveja, né? Aos. Como é que chama? Estimulantes, né? A gente toma café, porque a gente tem que render mais, não é? A gente não precisa trabalhar mais. Às vezes você está cansado, mas tem que continuar trabalhando, não é? Então, de certa forma, que eu quero falar assim, o álcool e o café, eles têm a ver aqui, ó, com o tema da nossa aula, que é a indústria. Porque aqui, vocês já pensaram nisso? A gente vai sair de um mundo natural, né, que eu quero que vocês entendessem de maneira bem simples. A gente vai sair de um mundo que era natural, que a gente seguia as horas do dia, né? Estava de noite, estava de dia, né? O tempo da natureza, né? De produção, de uma planta crescer sem estimulante, tudo isso, isso vai ser transformado com a indústria. Então, se a gente passa a viver um tempo que agora é artificial, né? Um tempo social, que é do homem, 24 horas, todo mundo pilhadão aqui, não pode parar nunca, né? No mundo, essa coisa, cidade grande, você não. Parece que nada para, não é? Não falar São Paulo, cidade que não dorme. Não é isso que a gente fala, que a gente pensa hoje o mundo não parece que é assim, né? O pessoal no cursinho fala assim, enquanto você está dormindo, seu concorrente está estudando, não é? Essas ideias, eu não sou contra isso, mas não é por aí que o mundo flui Verdade. hoje, né? Parece que a gente não é o nosso corpo, ele segue um ritmo que é artificial, que a gente mesmo produziu. E aí, a chave para a gente entender isso aqui, ó, tá aqui na indústria, na Revolução Industrial. E aí é sobre isso que a gente tem que falar e entender como que a Revolução Industrial ela transformou, porque ela vai transformar o lugar que a gente vive também, o espaço, o jeito de viver em cidade, o jeito de deslocar, tudo isso
foi transformada após a indústria. E também o desenvolvimento do capitalismo. Só para ver se a aula passada funcionou. Vocês sabem, vocês entendem, você fala assim, o meio de produção, não sabe o que é o meio de produção? A forma de fazer as coisas, não é isso? Você tá falando, tipo assim, máquina, trator, essas coisas? Indústria, sim. Isso, né? É o jeito que a gente produz as coisas. Aí vamos pensar aqui para a gente, que aí a gente vai meio que falar de retomada histórica, mas vamos partir de agora. Um trabalhador de Uber, tá? Ele é um trabalhador autônomo, ele detém os meios de produção, o carro é um meio de produção, é dele, ou ele é um assalariado? Autônomo. Ele é autônomo. Ele é autônomo? Então, Ele recebe da viagem que ele ganha. E o que ele usa para trabalhar é o carro. É isso? Uhum. Sim. Então, o carro é o meio de produção? Parece que sim. Sim. Então, o Uber ele é assalariado, e vocês disseram que não. É isso? Então, agora aqui, o que a gente tem que entender é o que o capitalismo fez com as coisas. A gente não pode olhar só para o carro sozinho, e não é porque o carro é do cara, ele é uma propriedade, concordam? O carro é propriedade da pessoa. Isso aí todo mundo concorda, não concorda? Sim. Alguém é Uber aqui? Não. Não. Tá. Então, vamos lá. O carro é dele, né? Então, o meio de produzir o dinheiro dele vem do carro, concordam? Sim. Aparentemente é isso, na aparência é isso. Mas vamos pensar aqui a relação. Para o carro ser o meio de produção e ele receber, tem que estar vinculado ao Uber, não é? Sim. A Uber recebe 25%. Isso, ainda tem isso ainda, né? Uhum. Vamos lá, o cara ele entra pro Uber, ele começa a trabalhar com o carro é dele, se ele quiser tirar folga, ele vai pra praia, ele faz o que ele quiser com o carro dele. Mas é ali, né? A propriedade dele. Se ele começa a trabalhar de Uber, aí vai que ele bate o carro, fala borracha com alguém lá, começa a dar nota ruim, o Uber expulsa ele. E aí? O carro ainda é o meio de produção? Eu acho que não, né? Porque ele precisa do aplicativo para meio que gerar o dinheiro dele ainda. Porque por mais que ele ainda tenha o carro, Exatamente, é isso que a gente precisa entender, que se a gente tirar esse véu aí do capitalismo aí, a gente vai ficar muito mais fácil da gente entender a sociedade que a gente vive e a gente entender o espaço social que a gente vive, o espaço geográfico. Então a coisa, ela é em relação, entendeu? Frase, tá? Aqui, ó, ela é enquanto relação. Ou seja, o carro, para ser um meio de produção, ele tem que estar vinculado ao Uber. O carro em si, ele não é um meio de produção. Peraí, tipo assim, então o meio de produção é quando é do outro, não quando é meu? É tipo como se fosse de uma empresa e não meu? É isso? Não. Tipo assim, não é o carro que é. Entendeu? É o que já carro em relação à coisa. Não a coisa, não é isolado. Ah, tá. Entendi. Não sou eu que tenho que depender do carro.
Tipo isso? Acho que ainda não, ó. Não, é porque se fosse assim um carro autônomo, ele não ia precisar do Uber para mediar ele. Ele só ia precisar do Isso. Ah, carro. tá, A entendi. Aí a par... exploração, Isso. então. A partir do momento que o carro faz Entendi. parte de um tipo de relação que ele é utilizado como um meio de produzir dinheiro, o carro passa a ser o meio de produção do cara. Do cara. Da pessoa ali. Sem isso, sem o Uber, o carro é dele. Tá? O carro Aham. não deixa de ser dele. A mesma coisa que, ó, vamos lá, a escola passou a ser online. Aí, se ela é online, ela precisa do computador para funcionar, não é? Uhum. Uhum. Acho que a escola deu o computador para gente. Não. Não. Ela usou o computador nosso. Qual que é o meu meio de produzir? É o computador Ah, aqui, não é? aham. Nesse tipo de relação que o meu computador passou a fazer parte, ele é um meio de produção. Aham, entendi. E aí a gente vai além, a escola está terceirizando, usando o equipamento que é meu, então tem um desgaste de máquina, um desgaste de energia elétrica, que eu não recebo por isso. É um gasto que eu não teria se eu estivesse continuado dando aula lá na escola, entendeu? Entendi. Coisas do capitalismo, não é? Ou Isso. É que eu acho que no momento que você está gastando para poder trabalhar, você está gastando mais do que deveria, não, aí já tipo não é assim, um. tipo Não, assim, mas tipo, eu dependo eu dependo de um computador para trabalhar, enquanto está ensino remoto. Não preciso? sim. Mas isso a empresa ela não forneceu. Sacou a ideia? Não, é isso que eu tô falando, mano. Tipo, não é que você tem que gastar porque a empresa não te deu. Você tem que continuar trabalhando mesmo sem o apoio dela, de tipo, dar o computador, dar os meios necessários. Só te fala que precisa. É a mesma coisa do carro do Uber. O carro é do cara, e o computador é meu. Mas nesse tipo de relação que a gente está agora, o meu computador, é propriedade minha, ele passa a ser um meio de produção que vai, e eu sou um trabalhador assalariado, ou seja, o meio de produção já nem é mais da empresa. O meio de produção é meu e quem está tendo lucro é a empresa. O Uber está tendo lucro em cima do meio de produção, que é o carro, que é privado. Que o cara que tem que fazer toda a manutenção, ele ganha na corrida. Mais perverso ainda do que parece, entendeu? Tá entendendo que onde eu tô querendo chegar? É pior que os Uber falam tão. Imagina que é. Não, o cara do Uber acha legal, né? Mas aí, por exemplo, o pneu, Ele entendeu? fala, Tudo isso tá dentro do gasto dele. Pensa no Uber e no motorista de ônibus. O motorista de ônibus, ele anda lá com o ônibus, está tudo pronto. Ele entra, não é? Senta e dirige. E recebe um salário. O ônibus não é dele, por exemplo. O ônibus é da empresa. O trabalhador é assalariado. Se o ônibus anda cheio ou anda vazio, o lucro X vai para a empresa. Aqui no Uber, o Uber está tendo lucro em cima do trabalho do cara e em cima do material, né? Utilizando um meio de produção. Ele está terceirizando um serviço e ele não paga por isso ainda. Como que a gente chegou nisso aqui, que é muito louco, né? É verdade. Mais louco é, tipo assim, essa ideia de autopromoção mesmo, assim, de ser dono de si, sabe? Essa ideia ilusória de que, tipo assim, você perde todos os seus direitos, você não tem um é, porque- INSS, não tem um FGTS, não tem nada, tipo assim, você sofreu um acidente, você é completamente responsável por tudo, e te vendem essa ideia de liberdade, sabe? De empresário, é complicado. Né, eu sou empresário de mim mesmo, né? E o cara ainda é contra o SUS, ele é contra tudo que, né, tem que privatizar tudo,
e ele ainda tem que comprar o meio, ele que tem que ter o material de trabalho, porque se ele não tem o meio de produção aí, ele não trabalha nesse caso. É a mesma coisa do cara que não tivesse enxada para trabalhar no campo. Você quer falar, Guilherme? Não, não, eu tava aqui de boa. Só ia falar que eles vendem essa ideia. Eles falam que é você quem é o próprio empresário. É a ideia dele. Isso. Só que aí a gente tem que pensar aqui, ó, que é na relação aqui que você vai conseguir entender a coisa. Isso é um processo, entendeu? Não é tipo assim, o carro é o meio de produção. O carro é o meio de produção dentro daquilo dali. Nessa organização social. Para você, tipo assim, para você fazer parte da estrutura social, para você ter um salário, né, a coisa já funciona, entendeu? Você pega a carruagem, está andando ali, ó, aquilo está funcionando, concorda? E aí, se aquilo já funciona daquele jeito e você quer fazer parte disso, não, você não toma decisão nas regras, as regras são da empresa privada ali, ó, tá no contrato. Se você quiser jogar o nosso jogo, ganhar dinheiro transportando pessoas, você tem que concordar com as nossas regras. Você não tem poder de decisão nisso. É que você tá usando tudo deles, né? Vamos dizer assim. O aplicativo, né, que você fala que é dele, no caso. No caso. Só que só o aplicativo sozinho também não acontece, né? Então, o aplicativo ele tem que apropriar do trabalho. Então, aí o cara ali é assalariado, só que ele nem ganha um salário fixo, né? Às vezes, se você fosse Uber o dia inteiro, se tivesse um salário base já para você começar e se conseguisse lucrar em cima, seria uma coisa. O motoboy na pizzaria, a diária é R$ 50 a diária, você vai ficar aqui a noite inteira e você ganha R$ 1 por entrega. Se o cara fizer 30 entregas numa noite, ele ganha R$ 80. Se você fizer 5 só, ele ganha 55. Se ninguém fizer nenhum pedido lá, o cara paga ele 50, pelo menos. Mas aí a gente foi pro iFood, né? Aí o quê? Desvinculou o cara que deixa de trabalhar diretamente com a empresa para ser autônomo. Tá entendendo? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Sim, sim, fez sim. Então nós estamos tentando olhar aqui para a relação de trabalho, né? E aí a gente vai ver que na hora que a gente muda, tem tudo a ver com a indústria, na hora que a gente muda a forma de produzir, a forma de fazer as coisas, a gente vai muda as relações sociais e vai mudar também o espaço geográfico. Então a cidade hoje, a estrutura que a cidade funciona, a Revolução Industrial é extremamente importante para isso. Então a gente tem que pensar sempre as coisas em relação, faz parte de um processo aí, não elas isoladas em si, entendeu? Tá? O meio de produção, no caso o carro aqui que a gente está falando que é um meio de produção, ele é uma relação social. Eu estou tentando que a gente veja como a coisa funciona, entendeu? E não, tipo, definir. Porque eu tenho muito problema com isso. Eu falo assim, capitalismo é isso. A gente está falando de relações de trabalho capitalista, não é? Então, para você, aqui, ó, para a gente estabelecer uma relação aqui, ó, social, para as coisas funcionarem, a gente tem que entrar dentro dessa estrutura. Para fazer parte da relação social. Eu perguntei para vocês, eu acho, devo ter perguntado aula passada, se ir num bar, né, ir numa festa de aniversário, se era uma relação social, era uma relação privada. Aí eu falei, quando a gente relaciona com a sociedade, ou seja, no trabalho, é na compra, na hora que você compra alguma coisa, você está estabelecendo uma relação social. Não foi isso? Então, a gente precisa entender que a gente
realiza relações sociais capitalistas. Não adianta nada eu falar assim, eu sou comunista. Né? Eu falo assim, o professor de história é comunista. Nossa, direto tinha um professor que a gente zoava disso. Então, Ele, porque... Fala, vamos ver se não, vai... é que ele parecia muito que defendia o comunismo, né? A gente chamava ele de professor comunista. Porque toda vez que ele falava do comunismo, ele defendia muito o negócio. Então, aí que tá. Por isso que eu tô falando assim, se eu falar, o professor ele é comunista, ele pode ter ideia, né? Fica só no ramo da ideia, entendeu? Na hora que ele vai realizar uma relação social, ele não realiza uma relação socialista com nada. Ou então ele tá alheio ao mundo aí, eu não sei aonde que ele está fazendo as coisas. Porque se ele está lá na sua escola, né, e ele está trabalhando lá, ele para participar, por mais que ele queria, sonhe com o mundo socialista, ele se predispôs a fazer parte de um tipo de relação que é mediada pelo capitalismo. Ele vende a força de trabalho dele, né, em troca de um salário. Então ele faz parte, ele pode querer sonhar, né, defender aí o socialismo, mas eu não consigo ver, porque você está preso aí nas relações, entendeu? Do mesmo jeito que o cara que tem a ideia que eu sou autônomo, e no fundo, na hora que você olha para o tipo, como funciona a relação social que ele faz parte, e ele vai ter que ver que ele é um assalariado, que ele não é autônomo, né, que ele não é um empresário, entendeu? Você fica na ideia, assim, né, que às vezes é até bom o professor acreditar que ele é socialista, coitado, para ele não ficar enchendo de café ou de cachaça e inventar o mundo. Então vamos lá, partindo disso aqui, ó, de um caso, né, de uma coisa que a gente pode ver e analisar, a gente pode aprofundar, eu acho, um pouco nesse contexto. Então guarda isso aqui da relação social e vamos entender como que a indústria chegou e transformou tudo. A gente falou já da cidade, né, da urbanização, e falamos do trabalho no campo, né, da agricultura familiar. É a mesma coisa lá da agricultura familiar, ele tem lá a fazenda dele, tudo, né, ele ali produz em família, mas na hora que ele vai vender, que ele vai comercializar, que ele vai na feira, para ele fazer parte da estrutura aí da sociedade, ele vai estabelecer uma relação capitalista, uma terra quilombola, que é uma terra coletiva, ou seja, não é uma propriedade privada, de certa forma, dentro ali, eles ainda podem viver tem vários traços ali, características que não sejam capitalistas, né? Porque a terra, um quilombo, né? Ele tanto que a gente vê essa expressão sobre quilombo e terra indígena, porque é uma terra coletiva, não é? O cara não pode vender aquilo. Mas no momento que ele vai ter que se relacionar com o resto, ele vai estabelecer relações que são capitalistas também, entendeu? Ou não concordam? Eu acho que alcança, né? Eu acredito que se torna inevitável esse capitalismo alcançar todos os cantos, assim, né? Só não alcança nessas ilhas lá onde a gente não consegue chegar onde o homem branco não chega. Aí não chega o capitalismo. Mas fora isso é muito complicado, né? Porque tudo se torna em volta do dinheiro ali. E não sei, né? Talvez a compra de suprimentos, não sei como funciona, não tem como falar com propriedade. Mas eu acredito que seja dessa forma, né? Chega uma hora que o dinheiro corrompe mesmo, vai entrando assim nos lugares e vai fazendo falta, vai se tornar uma necessidade, talvez. Não sei como funciona. Então, pelo que eu estou entendendo, você, tipo assim, ó, vamos imaginar lá uma tribo indígena hipotética lá que ela está isolada, ela não estabelece relações aqui com o nosso mundo. Ela produz aqui, ó, através da técnica e do trabalho, todos os recursos que ele precisa para ele sobreviver.
correto? Então, ele está isolado aqui do nossa... Ele não está... As relações que ele estabelece entre eles lá, que aí não cabe a gente inventar, né, elas não são igual a nossa. Porque, olha só, eles têm, de certa forma, assim, que é uma economia, ó, eles vão ter um território, né, vão aplicar uma técnica e vão realizar trabalho para produzir o que eles precisam, né? E eles vão desenvolvendo técnicas, né? Ó, técnica é o conhecimento de fazer as coisas, não é isso? Aí eles fazem tudo, eles são autossuficientes, eles estão isolados da gente. Aí ótimo, beleza. Se o homem branco chega lá e faz um contato com ele, começa a estabelecer troca, essa relação aí do que eles produzem com o homem branco, essa coisa aqui, ó, que aqui nesse exemplo que a gente deu, que é o carro, aí que seja lá o que for mandioca que ele vai vender, aí ela vai passar a fazer parte ela vai estabelecer ali uma relação que já passa a ser capitalista, não é? Sim, isso que eu pensei também. Então, eu também penso desse jeito, assim, eu entendo desse jeito, e eu acho que é o jeito que eu acho que você consegue entender o processo, assim, a coisa funcionando e tirar muito, assim, de ideologia e tudo, sabe? Porque a gente tem que dominar isso, é o funcionamento, a gente realmente conseguir ver como as coisas são, né? Então, a partir do que a gente está analisando, a gente consegue aprofundar aí, né, e tirar conclusões mais profundas, mas é mais fácil pensar a partir aqui da relação social, eu entendo. E aí a gente vai ver como que o espaço geográfico, o lugar que a gente vive, aí a gente vai alterar a paisagem de acordo com os tipos de relações que a gente estabelece. Então, ó, aqui que eu estou falando aqui, ó, do trabalho, né? A gente tem, ó, na economia, a gente tem o setor primário, secundário, terciário. Esses aqui estão em relação também, a agricultura, a indústria, o comércio, né? De certa forma, a indústria altera a agricultura, não é isso? O comércio vai alterar a agricultura, ó, se o comércio, né, se dá, o que a gente estava falando aqui agora, não ficar repetitivo. Se o comércio com a agricultura vai se dar de forma capitalista, a prestação de serviços vai alterar. Então, esses três setores da economia aqui, que a gente chama, isso que vocês lembram disso, né? Eles estão em relação sempre. Então, a economia, né, tem um território que a gente vai realizar trabalho, a gente vai o quê? Produzir o que a gente tem necessidade, não é isso? Então, ó, a gente está, ao mesmo tempo, a gente está produzindo, ó, riqueza, tá? Então, a sociedade realiza investimento em tecnologia para suprir as necessidades e desenvolver mais riqueza em menos tempo e para ficar o quê? Mais rico, não é? Aí que entra tudo que a gente faz hoje, que a gente produz, que trabalho, está mediado por uma mercadoria, não é? A gente não vê, eu falei, isso aí eu lembro que eu falei, a gente conversou, a gente não vê como o copo foi feito, onde o copo foi feito, quanto que o trabalhador ganha, a gente vê um copo simplesmente com preço, não é isso? Aí eu falei do Sim. valor, beleza. Falou Então, ó, da luva. da luva, isso. Então, olha só, agora como que a gente chegou no modelo industrial de produção? Né? Aí a gente aqui, ó, relação de ciência, trabalho, sociedade de mercado, tá? Uma sociedade capitalista, tá? Dependemos dos três setores da economia, e aí aqui eu tinha colocado isso aqui, que é para a gente ver sobre a desigualdade. Mas olha só, que eu estava falando de um meio natural para um meio técnico, tá? Um espaço geográfico natural, que se segue o tempo da natureza e tudo, para um meio que é artificial, né? Do exemplo do cafezinho. Então, vamos lá. A gente tem que transformar em energia, não é? Então, igual lá com a biologia, aqui, ó, o sol faz a planta crescer, não é isso? Os animais se alimentam de outras plantas, de outros animais, os seres humanos vão lá e absorvem essa energia, não é isso? Sim. As calorias que os seres humanos vão absorver dentro desse modelo aí,
que vão dar força, né? Que vão ser a energia que a gente tem para a gente conseguir realizar trabalho. Ninguém trabalha com fome, ninguém estuda com fome, não é isso? Isso aqui é natural do ser humano, correto? Correto. Saco vazio não para em pé. Tá? Então, olha só, a vida em geral, que ela é uma competição de espécies por energia solar, não é? Porque não é do sol que vem a energia que vai produzir a planta, que o animal vai comer, não é isso? De maneira bem simples assim, é isso. E aí essas plantas, elas vão armazenar carbono, não é? Vocês estão estudando isso aí, já deve ter estudado, Já vi. tá? E aí, que é a questão da indústria aí aqui, ó? Na indústria, nós vamos substituir a nossa dependência do sol por algo novo, uma cadeia alimentar, né, que vai tirar energia dos combustíveis fósseis, ou seja, vamos passar a artificial, não é? Concordam? Pensaram nisso? Hoje a gente não depende do tempo natural, não é? A gente vai lá com a indústria química ali, desenvolve agrotóxico, não é? Controle de pragas, etc., que a gente já falou também. E aí, produzimos alimentos. Então, ó, a indústria química deu ao homem meio de fixar nitrogênio artificialmente. Tá? Uma fertilidade sintética. Né? A gente vai lá e a partir do petróleo a gente produz comida. Aqui, ó, isso aqui que eu falei, ó. Então, olha, quando a humanidade ela desenvolveu a capacidade de fixar nitrogênio, a base da fertilidade do solo deslocou-se para de uma dependência da energia do sol para os combustíveis fósseis. A fixação do nitrogênio permitiu que cada cadeia alimentar se afastasse da lógica biológica para a lógica da indústria. Por isso que aqui eu estou falando disso para chegar aqui na indústria. Tá? Isso aqui é sobre economia, depois eu volto aqui. Beleza? Então a indústria ela vai transformar isso. Isso aqui eu vou voltar depois. Então, olha só, a Revolução Industrial, vocês lembram? A Revolução Industrial está aqui, eu vou falar. Ela aqui, ó, uma segunda revolução agrícola, que a gente fala. O modo de produção industrial se tornar o sustentáculo da agricultura. Aí, ó, a relação de um setor com o outro, né? A indústria vai alterar a agricultura. As máquinas assumiram as tarefas que antes eram realizadas pela energia muscular. Ou seja, não era o homem que realizava o trabalho. Então, gente, o que eu quero colocar aqui é o homem, temos 5 minutos, o homem como a força motriz, a força que vai realizar o trabalho, que vai movimentar as máquinas, que vai produzir o que a gente precisa, beleza? Tranquilo, né? Tá aqui. Então, para a gente falar de revolução, aqui, ó, e aí a gente tem que entender revolução industrial, né? A gente tem que entender que o que a revolução vai alterar. Ela vai ter transformações estruturais, beleza, mas aqui ó, é a força motriz. A partir da indústria, a gente vai alterar o que movimenta. Tá? A gente tinha lá um moinho de vento, né? Um moinho de água, um animal que puxava um arado, entendeu? Então, que são forças da natureza. Aqui, aí a partir da Revolução Industrial, a gente vai passar a ter uma força que não é mais natural, é uma força da máquina, não é? De outro combustível. Então, uma nova força motriz, ó, transformação físico-química da água. Já viu quando
isso aqui é a explicação de como que funciona um motor, não é? Ele aquece, a gente precisa de aquecer, não é isso? Aí vai empurrar lá o... Da distinção de quê aqui? Desculpa, me perdi por um segundo. Da distinção, que é o critério da distinção. Tá, o que vai alterar de antes da Revolução Industrial, que o homem que produzia tudo que era necessário, né, a partir do muque ali, da força dele, né? Você comia, estava forte, não era isso? Você precisava de ter todos os homens ali daquele lugar forte. Homens mulher também, né, gente? Tipo assim, eu Sim, não tô... entendi, como ser humano. Não, porque às vezes fica parecendo que só o homem trabalhava, né? Toma cuidado Só com o homem essas faz o coisas. esforço. Hã? Só, parecia que só o homem faz o esforço. Parece só o homem que tem força para trabalhar. Não é isso, né, nesse sentido, não. Aqui é o ser humano aí. Criança. No outro modelo de sociedade, gente, a função do idoso, todo mundo tinha uma função, né? A gente que se organizou de certa forma, que a criança, ela de certa forma, ela fica só estudando, para depois ela ter um período ali que ela vai trabalhar e depois ela vai ser aposentada. Isso aí é uma organização social nossa, aí, capitalista também. E aí é o que vai mudar desse tempo natural, que tudo dependia aí da força humana para poder produzir, é aqui, ó, é a força motriz, que é a força que move as coisas, entendeu, Bel? O que passa a mover as coisas na indústria não é mais a força, não é o trabalho do homem. Entendi. São os combustíveis. Então, você tem um combustível, você vai ter uma máquina, que você vai alimentar a máquina lá com carvão, mineral, por exemplo, né, com petróleo depois, né, que aí isso aqui vai desenvolvendo e vai alterando, vai ficando mais sofisticado também. Tanto que o que a gente quer? A gente não quer avançar um ponto do que vai ser a força motriz, não é a própria energia do sol, a gente não sonha com um carro solar, né, tipo assim, que você consiga movimentar o carro com energia elétrica e que a gente consiga, essa energia elétrica ela pode vir do sol, Sim. para a gente tirar aqui esse combustível. Uhum, sim. Então, essa nova força motriz aqui, ó, que vai mudar antes da indústria para agora, é o que movimenta as coisas. A gente até tinha máquina, mas o que movimentava a máquina era a força da água, a força do vento, uma tração animal, entendeu? E aí, mesmo que fosse um animal, o animal tem um tempo de descanso. Agora aqui, depois da Revolução Industrial, que você se alimenta com carvão, uma máquina, e você conseguir ela funcionando, e depois vem energia elétrica, ainda você tem luz, você consegue ter uma fábrica 24 horas trabalhando por dia. Entendeu a perguntinha lá do começo agora? E aí a gente vai o quê? Produzir mais rápido e em maior velocidade. Aí agora, como a indústria vai se organizar dentro do espaço geográfico, entendeu? Que vai ter o que a gente chama de fatores locacionais da indústria. Aí, se ela depende de carvão mineral para ela funcionar, ela vai se colocar próximo ali de onde que tem a sua fonte de energia aí, de força, entendeu? Então, ó, o que eu queria hoje, o objetivo da aula era a gente entender, né, primeiro aí a partir da relação de trabalho, a gente entender que as coisas estão relacionando, que a gente tem que pensar cada coisa, o trabalhador, a partir da sua relação, entendeu? E aí mostrar que depois da indústria, que o tipo de relação ela se alterou. E aí vai mudar toda a vida da gente. Aí a gente vai continuar na próxima aula. Tá? Porque aí eu quero que vocês, isso aqui que a gente conseguiu entender hoje aqui, da mudança antes da Revolução Industrial para agora, como que isso vai alterar o espaço geográfico, que aí a gente entra na geografia. Tá? Que vai alterar tanto o espaço agrário, quanto a urbanização, então tudo que a gente viu, de certa forma, isso aqui é o que alterou, que fez as coisas funcionarem
diferente. Tá bom. Tranquilo? Uhum. Espero ter contribuído para o estudo de vocês. Saulo, deixa eu te perguntar. Tipo assim, a gente tá com essa apostila, né? Se eu te mandar uma foto só do índice aqui, porque eu acabo que eu entrei depois e não vi até onde o que já tinha estudado, se eu te mandar uma foto só do índice, você me Pode fala falar. aqui o que pode fazer dos exercícios, do que já tem aqui de matéria? Eu te Volume 1? falo. É o seguinte, eu comecei sem seguir a apostila. E aí o que eu Sim. combinei. Se você me der só o tema, eu olho aqui, porque aqui tem tipo uns temas, sabe? Tipo assim. Aham. Não, é até bom você me mandar, porque a apostila que eu tenho assim, é uma versão um pouco diferente da de vocês. As suas eu acho que é o volume 6 e a nossa é o volume Isso. 4. Aí a sua está mais adiantada, que é a do. Como é que é o nome? PDF, né? Online? Isso. Aí, Aí a minha ideia é chegar o segundo semestre, aí eu quero acompanhar a apostila, tá. Beleza. tá? Aí eu te mando uma foto assim, você só me Pode me fala mandar aqui que já. uma vez, já até bom que eu já vou, que aí eu vou organizar, porque aí tem as atividades aí, vocês Aham. conseguem, porque só tem uma aula de geografia na semana, né? Uhum. E aí é pouco. Era bom se tivesse mais, então depende um pouco também O de horário também. arte, né? Tá. Para complementar, porque a gente não é meio difícil falar tudo. Por isso que eu penso a aula assim, ó, que aí de um jeito que a gente entendendo a estrutura das coisas como funciona, vocês tentar ver se vocês conseguem aplicar depois, Então tá. Eu te mandei uma foto aí. tá? Muito obrigado por ter De mandado. E nada. aí, no próximo nós vamos, aí a última aula a gente encerra essa parte desse jeito e depois nós vamos seguir a apostila. Então tá bom, beleza. Belezinha? Uhum. Valeu, Mas se precisar gente. de mais foto, é só falar que tá tudo aqui Precisar de mesmo. A quê? gente manda. De mais foto, alguma coisa, da Ah, tá. apostila. Então tá. Aí eu vou ver aqui primeiro como tá e eu falo com vocês, eu vou comparar com a minha. Quem que vai dar aula agora? A Letícia? Vocês sabem? Não. É monitoria de matemática agora, né? Deixa eu ver. Hoje não tem monitoria de matemática, não, já teve essa semana. Ah, então acabou a aula. Ah, Foi mandada no grupo. Dá uma olhada aí então, porque aí se for a gente já encerra aqui. Vocês já devem estar meio cansados já, né? eu tô vendo aqui, Chegando, mas deixa eu ver. chegando no Esse aqui meio é do de ano. ontem. Deixa eu ver, Esse aqui foi 5 horas, falando da monitoria de 6. Peraí. Tô sofrendo aqui com esse Zoom. Aqui, ó, tô falando, lembrando que às 8h40 não haverá monitoria de matemática, porque foi na terça-feira. Então é isso. Sim. Então vamos descansar, galera, que a gente é natural, a gente não é artificial, não é isso? Boa noite. Bom descanso pra vocês, até quinta que vem. Até Se quinta que vem. cuidem. Tchau. Último dia para as férias. Isso aí. Falou. Falou. Peraí, como é que eu paro de gravar isso aqui?